Olá, nós somos do tema 5 e vamos apresentar a tecnologia banco de dados de coluna. Eu sou o Matheus Maia. E eu sou o Matheus Gomes e nós somos a dupla 5A. Vou começar aqui com definição. É, Podemos dizer que o banco de dados de coluna surgiu devido a uma maior necessidade de realizar transações e visualizar alguns dados de forma mais rápida. Para isso, utiliza uma orientação vertical, salvando os dados em coluna ao invés das linhas. O banco de dados que estamos habituados, o tradicional banco relacional, armazena todo o conjunto de dados relacionados àquela tabela em uma mesma linha. Portanto, se for conhecido o identificador único daquela tupla, é possível encontrar todos os outros dados relacionados. Diferentemente do banco de dados em colunas, cada atributo que pertenceria a uma linha será armazenado em uma única tabela. Dessa forma, é preciso que haja um ID virtual em cada coluna, para que ele mantenha a posição do atributo na coluna e a fim de que haja a correlação entre as colunas também, indicando que aquelas colunas pertencem a um registro específico. Então, temos aqui um exemplo do banco de dados em linha, à esquerda, e à direita temos o exemplo do banco de dados em coluna. Então, o objetivo da tecnologia temos o objetivo do banco de dados em coluna é essencialmente melhorar o desempenho, sendo utilizado principalmente quando o banco de dados relacional não é o suficiente para realizar o que é demandado. Isso ocorre, esse banco de dados é mais eficiente por conta do disco e a memória receberem uma menor quantidade de tráfego de dados, quando se é utilizado o banco de dados de coluna, gerando uma melhoria no desempenho. Além disso, podemos observar que o banco de dados em coluna acaba por utilizar uma menor quantidade de espaço de armazenamento. Uma das vantagens do banco de dados em coluna é a escalabilidade. A escalabilidade é uma característica resultante de um banco de dados em coluna. Por conta disso, esse banco de dados acaba sendo muito apropriado para realizar vários processos em larga escala em paralelo. Uma outra vantagem aí, notante do banco de dados em coluna é o desempenho. Como já foi citado antes, os bancos de dados, esse banco de dados, ele tem um excelente desempenho. Ele acaba sendo muito mais rápido que os bancos de dados convencionais. Eles carregam milhões de linhas em segundos e conseguem realizar rapidamente várias operações, como, por exemplo, as operações de consulta. Uma vantagem também desse banco de dados é o armazenamento. Quando vamos analisar a compreensão de dados de um banco de dados convencional, nós encontramos em uma mesma linha diferentes tipos de dados, o que torna esse processo de compreensão mais complicado. Já no banco de dados orientado a colunas, cada coluna irá conter o mesmo tipo de dado. Então, assim, de acordo com algumas pesquisas, o nível de compreensão alcançado nesses bancos de dados em colunas chega a ser 60% a 70% mais eficiente que nos bancos de dados orientados a linhas. Falando agora um pouco sobre as desvantagens dos bancos de dados orientados a colunas, a gente tem primeiro as atualizações. Devido à característica dos bancos de dados de colunas, que já foi abordado também nas vantagens, os bancos de dados possuem a característica de possuir uma alta compressão. Embora tenha seus lados positivos em possuir uma alta compressão, na hora de realizar operações de atualizações em diversas colunas nesse tipo de banco de dados, é necessário descomprimir diversos arquivos já comprimidos, tornando então tendo uma perda de desempenho por causa dessa descompressão.
Então, se analisarmos as operações de atualização em várias colunas e comparar uma operação de atualização em várias linhas, assim dizendo, nos bancos de dados tradicionais, o desempenho dos bancos de dados de colunas é inferior. Outra desvantagem desse tipo de banco de dados são as consultas em várias tabelas. É, Devido à característica dos bancos de dados colunares de armazenar as colunas em tabelas diferentes, operações de consulta em várias tabelas, como a cláusula join do SQL, que junta duas tabelas em uma mesma consulta, duas ou mais, esse tipo de operação possui uma performance inferior se a gente comparar essa mesma operação nos bancos de dados orientados a linhas, que armazenam duplas de dados em suas tabelas. Agora, uma terceira desvantagem são as transações. As transações, que são as unidades de lógica ou de trabalho de um sistema gerenciador de banco de dados, são difíceis ou até mesmo impossíveis de serem feitas nos bancos de dados orientados a colunas. E essa desvantagem não ocorre em bancos de dados tradicionais, que são orientados a linhas. Pode passar o slide. Tá, agora falando sobre usos interessantes da tecnologia de banco de dados de colunas em empresas ou aplicações, temos primeiro o caso do MariaDB. O MariaDB é um dos bancos de dados open source mais populares do mundo. Ele foi criado pelos mesmos criadores do MySQL, que também é outro banco de dados bem famoso. E essa criação ocorreu depois que a empresa Oracle adquiriu o MySQL, ele criou o MariaDB a partir de um fork do MySQL. O MariaDB é utilizado por diversas empresas famosas. Eu posso citar aqui o Google, a Wikipedia e o WordPress como três empresas bem grandes que utilizam o MariaDB como banco de dados. E o MariaDB ele transforma dados em informações estruturadas para uma grande variedade de aplicações. Essas aplicações podem ser bancos ou até websites. O MariaDB é muito utilizado em aplicações devido à sua velocidade, à sua escalabilidade e à sua robustez, com grande variedade de motores, plugins e ferramentas para cada tipo de uso. Pode passar. Agora falando da empresa Exasol. A Exasol é uma empresa privada. Ela foi fundada nos anos 2000 lá na Alemanha. Aí o seu produto, né? O seu produto, a Exasol, ela desenvolve o banco de dados mais veloz do mundo para análise e armazenamento de dados, oferecendo também, além desse banco de dados veloz, um treinamento de alta capacitação em análise de dados. Na sua solução, a Exasol utiliza um sistema de banco de dados orientado a colunas. E como vimos nas vantagens, utilizando esse banco de dados, a Exasol consegue uma grande velocidade no seu sistema de análise de dados, tornando então a Exasol um grande exemplo de um case de sucesso na utilização da tecnologia que a gente pesquisou, que foi o banco de dados orientado a colunas. E no mais é isso, e agradeço pela atenção.